Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse encontro. Nós vamos agora fortalecer a nossa fé na mensagem de Nossa Senhora dada ao Padre Gobi, né? E assim a gente vai vivendo esse momento de que a gente precisa conhecer as mensagens de Nossa Senhora para que a gente possa compreender o que está acontecendo na nossa igreja, no mundo, e até mesmo em nossos corações, nas nossas famílias. Vamos então, unindo a Maria, vamos então pedir ao nosso Senhor, o nosso Deus, para que venha ao nosso encontro com a Trindade Santa. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que venha conduzir esse momento de fé e de oração e de escuta. Pela graça de Deus Pai Todo-Poderoso, nós possamos estar diante dessa graça para melhormos unir ao nosso Senhor e nosso Deus e a nossa Mãe Maria Santíssima e ser fortalecido na fé. Vamos então para a oração, para as mensagens de Nossa Senhora. Eu aqui coloquei essas mensagens em PDF para melhor a gente poder interagir juntos. É do livro da 28ª edição, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, vai da página 298 à página 300. Vamos então unir a Nossa Senhora. O segundo sinal, a indisciplina. 2 de fevereiro de 1979, festa da apresentação do menino no templo. Contemplai a vossa Mãe Celeste ao apresentar-se no templo para oferecer o seu pequeno menino. Ele é o Verbo do Pai feito homem, é o Filho de Deus pelo qual o universo foi criado, é o Messias esperado, para o qual foram orientadas os profetas e a lei. Todavia, desde o momento de sua concepção humana, ele se tornou em tudo obediente à vontade do Pai. Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E se sujeita já desde o nascimento a todas as prescrições da lei. Após o 8º dia, a circuncisão é hoje. Passados 40 dias, e sua apresentação no templo. Como qualquer outro primogênito, também o meu pertence a Deus e é resgatado com o sacrifício prescrito. Retorna das mãos do sacerdote para os meus braços, para poder ser novamente oferecido por mim através da ferida do meu coração imaculado, já transpassado por uma espada. Deste modo, dizemos junto ao nosso sim à vontade do Pai. Filhos prediletos, quando vos chamo a vós tornar os mais pequeninos nos meus braços, é para vos tornar semelhante ao meu Filho Jesus, na dócil e perfeita obediência à vontade divina. Hoje, o meu coração ferido novamente, ao ver quantos entre os meus filhos prediletos vêm sem docilidade à vontade de Deus, porque não observam e às vezes desprezam abertamente as leis próprias do estado sacerdotal. Assim, a indisciplina se difunde na igreja e faz vítimas até entre os seus próprios pastores. Este é o segundo sinal que vos indica que chegou para a igreja o tempo conclusivo da purificação. A indisciplina que se difundiu a todos os níveis, especialmente entre o clero,
A indisciplina, a falta de docilidade interior à vontade de Deus, que se manifesta na transgressão das obrigações próprias do vosso estado. A obrigação da oração, do bom exemplo, de viver uma vida santa apostólica. Quantos entre os sacerdotes se deixam observar por uma atividade desordenada e já não rezam mais, descuidam habitualmente a liturgia das horas, a meditação, a reza do Santo Terço, limitam a oração a uma apressada celebração da Santa Missa. Assim estes meus pobres filhos tornam-se vazios interiormente e já não têm luz nem força para resistir às numerosas encilhas no meio das quais vivem. Por isso são contaminados pelo espírito do mundo, aceitam o seu modo de vida, partilham dos seus valores, participam nas suas manifestações profanas, deixam-se condicionar pelos seus meios de propaganda, ficando, por fim, revestido de sua própria mentalidade. Acaba por viver como ministros do mundo, segundo o seu espírito, o qual justificam e difundem, dando escândalo no meio de muitos fiéis. Daqui surge a difundida rebelião contra as normas canônicas que regulam a vida dos sacerdotes e a recorrente contestação contra a obrigação do sagrado celibato, querido por Jesus por meio de sua Igreja, e que foi reafirmado novamente com firmeza pelo Papa nestes dias. É indisciplina a facilidade com que se descuidam das normas estabelecidas pela Igreja para regular a vida litúrgica e eclesiástica. Hoje, cada um tende a regular-se segundo o seu próprio gosto. O árbitro é com que escandalosa facilidade se violam as normas da Igreja, é afirmada repetidamente pelo Santo Padre, com obrigação dos sacerdotes de vestirem o hábito eclesiástico. Infelizmente, por vezes, os primeiros a continuar a desobedecer a esta prescrição são precisamente os pastores, e é por causa do seu mau exemplo que a disciplina se alastra em todos os setores da Igreja. Esta desordem que se difunde na Igreja indica-vos com clareza que chegou para ela o momento conclusivo de sua purificação, que deveis vos fazer filhos prediletos da Mãe Celeste, apóstolo da luz do meu coração imaculado? Deixai-vos levar nos meus braços, como as minhas crianças mais pequeninas, e eu vos tornareis perfeitamente dócil à vontade do Pai. Darei assim a todos o bom exemplo de uma perfeita obediência às leis da Igreja, e a Mãe Celeste poderá servir-se-vos para repor a ordem da sua casa, a fim depois do sofrimento resplandeça na Igreja o triunfo do seu coração imaculado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos agora para a leitura da carta de São Pedro, segundo São Pedro, capítulo 3, do versículo do 13 em diante. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e novas terras, nos quais habitará a justiça. Portanto, caríssimos,
Esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achado sem mácula e irrepreensível na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom da sabedoria que lhe foi dado. É que ele faz em todas as suas cartas, nas quais falam nesse assunto. Nela há alguma passagem difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos perturbam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais de vossa firmeza, levantado pelo erro desses homens ímpios, mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele a glória agora e eternamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, nós então vamos aí vivendo uma vida e a igreja passa por essas situações bastante difíceis. E nós vamos aí então vendo que Nossa Senhora ela vai colocando, né, que esse segundo sinal que a igreja vai passando, todo esse erro, isso vem acontecendo desde o Concílio do Vaticano II, de Paulo VI, até os dias de hoje. A igreja vem enfrentando esses momentos de disciplina. Não tem mais como a disciplina ela viver um momento mais assim de obediência. Antes já havia um momento de desobediência, mas ainda se forjava a obediência por uma grande necessidade. Hoje tem muitos padres, muitos bispos, né, que não tem mais essa obediência. Ultimamente, a gente vê tantas coisas acontecendo, né, referente ao missal, às missas, né, e aí costuma colocar a missa nova e também a missa de tridentina, acho que é assim que se fala, né? Então a gente vai vendo que com o Concílio Vaticano chegou o momento dos fiéis, né, ter uma missa nova onde que ele participa e que ele se ouve e se interage com nosso Senhor e nosso Deus, para que a gente possa entender, porque nem todos não, eu creio que todos leigos, né, todos fiéis leigos que vão à Santa Missa, não entenderiam a missa, né, ali celebrada em latim. Então, para a gente começa a compreender, precisa ser lida ali, rezada na nossa língua, para que a gente possa entender, para que a gente possa participar e assim a gente deixar a nossa fé fortalecida, ser assim unida ao nosso Senhor e nosso Deus e os momentos de oração. Assim a gente vai vivendo que Cristo, Ele quer a nossa participação. Ele quer a nossa união com Ele. Assim Nossa Senhora vai mostrando como a igreja hoje ela vai passando por um momento cada vez mais difícil. Esse segundo sinal mostra isso. Mostra toda essa desobediência que está ocorrendo. Então, Maria vai tentando fortalecer ali os padres na fé, essa expectativa de obediência ao nosso Senhor e ao nosso Deus, e tem muitos padres que defendem o celibato, e tem muitos padres que são contra, né,
e assim vai vivendo uma vida desregrada, vai assim deixando um momento, acho que eu não sei, eu posso colocar do cansaço, e até mesmo nós fiéis, leigos, que precisava também ajudar o padre nas orações, né? Nesses momentos de acolhimento do seu cansaço e acolhimento ali, para que ele possa, né, viver nas suas orações, nas suas meditações, porque até então tem muitos afazeres, igual na minha paróquia, tem muitos afazeres para os padres que eles não dão conta. Mas, graças a Deus, aqui ocorre pelas mãos da Virgem Maria, pelo o poder de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de estarmos sempre unidos à Igreja, né? Sempre unidos ao Papa. Mas, enfim, preciso a gente se doar mais, é preciso a gente se colocarmos mais em oração para os padres, né? Porque o cansaço, os desgastes mentais, porque os padres são pecadores como nós. E o cansaço, né, torna ali eles uma vida que fica difícil, né? E a falta de oração vai com quem vai fazendo ali esse momento que Nossa Senhora vai falando, a se entregar às coisas do mundo. E principalmente quando nós oferecemos isso e quando nós questionamos muitas coisas da igreja, e aí o padre, para não bater de frente com as nossas com os nossos desejos e ansejos, aí acabam ali concedendo a nós esses desejos, e aí acaba fugindo, né, da doutrina canônica da igreja. Então ali vai acabando cedendo para o mundo, para esses desejos mundanos. Então nós precisamos fortalecer mais a igreja. Nós precisamos viver uma vida mais firme em oração e união com os santos padres, com os nossos párocos. E assim a gente vai tentando unir a igreja. Buscar sempre a união da igreja através da oração e não viver uma vida de muita questionamento. Em vez de a gente questionar, precisamos orar mais. Precisamos estar mais unidos ao Papa e à união da igreja. Pedro, ele vai mostrando as cartas de Paulo, né? Paulo, ele nos coloca de uma forma que a gente precisa, né, encontrar em oração, precisa fortalecer para que a gente possa viver as graças de Deus. Há um momento bastante difícil, mas que a gente precisa entender e compreender que a gente precisa esperar a nossa força em Cristo Jesus, nos buscar firmemente nele esse momento de força, onde nós temos a promessa de novos céus, de novas terras. E desde já Pedro vem falando isso, Pedro vem fortalecendo nós. E esses novos céus e novas terras são a nossa obediência ao nosso Senhor e nosso Deus, a viver naquilo que prescreve a igreja, e que a igreja tenha as suas leis canônicas, assim baseada nas leis de Jesus Cristo, como o celibato. Jesus, ele viveu o celibato. Paulo viveu o celibato. João viveu o celibato. E muitos outros viveram o celibato. O celibato voltado para a igreja é para que fortalece cada vez mais o sacerdote na sua fé, na sua caminhada com Cristo. Porque Cristo sofreu para a sua igreja e eles também devem viver um momento de sofrimento com Cristo. E assim a gente vai podendo retomar a caminhada, refazer o caminho novamente com a igreja, com as leis
e com as normas e a disciplina de toda a Santa Igreja, de toda a Santa Sé. Assim a gente vai unindo e fortalecido pelas Escrituras, pelas cartas de Paulo, pelas cartas de São Pedro, né? E assim a gente vai compreendendo como a Igreja está vivendo o momento de hoje nessa indisciplina. Precisamos ser disciplinados pelas Escrituras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Até a próxima e que nosso Senhor e nosso Deus venha nos conduzindo, venha nos fortalecendo cada vez mais. Amém? Até o próximo encontro.